Lelê do Volta Redonda, na verdade agora, será Lelê do Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Você já entendeu porque eu tô com essa camisa aqui, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E vamos falar desse assunto, e não só desse, na verdade, do assunto também Cris Silva. Cris Silva tá rumo a Chapecoense, mas vamos na ordem aqui, tá? Vamos de cara aqui já deixar claro que você pode ter um aplicativo muito legal no seu celular para pegar esse tipo de notícia ó, em cima da hora, tá? Saiu notificação no seu celular. Então baixa o OneFootball. Além disso, cara, eles estão transmitindo o campeonato alemão. E isso é uma parada que, às vezes eu falo aqui, você fica... tem um aplicativo, tá passando, nossa, olha o grande jogo, Leipzig, Bayern de Munique, não sei o que. Abre o aplicativo, vai lá, pum, já bota pra ver, de graça, tranquilão. Então usa o QR Code aqui do lado ou usa o link na descrição pra fazer o download do aplicativo. Vamos lá, tá? A gente abre falando sobre essa notícia do GE. Globo. Tem uma série de repórteres aqui que assinaram a matéria, né? Que acabou de sair no GE. Então, eu vou acreditar o GE. Globo, né? A matéria é a seguinte, já vou botar aí na tela, porque esse daqui é aquele tipo de matéria que a gente joga na tela pra ler inteira juntos, né? Tá aí, ó, tá cortando um pedacinho, mas acho que vai dar pra gente poder acompanhar. Fluminense supera... Peraí, RJ... Peraí. Fluminense supera Vasco e encaminha empréstimo de Lelê até o final do ano. Atacante artilheiro do Carioca, pelo Volta Redonda, pesou para a escolha do jogador a possibilidade de disputar a Libertadores. Eu falei no último vídeo que tava muito estranho esse negócio do Lelê não querer jogar a Libertadores. Mas a gente vai entender qual era a minha lógica e vai entender que é durante a matéria mesmo. O Fluminense encaminhou a contratação de Lelê, do Volta Redonda, empréstimo até o final do ano. A equipe tricolor saiu atrás na corrida pelo artilheiro do Carioca, que estava próximo do Vasco, mas terminou na frente e deve fechar em breve. Ou seja, o Vasco atacou o primeiro tempo todo e o Fluminense ganhou o jogo, né? Dentro do que foi a lógica do jogo também. Uma reunião na última segunda-feira, hoje é terça, então a reunião ontem deixou o acordo bem ajustado entre Lelê e Fluminense. Depois da proposta inicial do Vasco, outras consultas chegaram ao jogador, que optou por ter a possibilidade de disputar a Libertadores. Vamos lá. O Vasco fez a proposta inicial, a gente tinha isso nas matérias de ontem, né? Dizendo que o único clube que havia feito proposta era o Vasco, uma apuração do Netflu com o pessoal do Profut. Né? Porque vale lembrar, né? Eu não tenho caminho do Profut de Itaboraí. Vale lembrar, Lelê tá no Volta Redonda, mas Volta Redonda não tem nada de específico ali sobre ele de direito, não. O direito econômico todo é do Profut. Então, a negociação é tudo com Itaboraí e Profut. Eles tinham aceitado a proposta do Vasco, que era a única que tinha chegado de fato. Eles falaram isso, que nem sabiam de proposta do Fluminense. Essa matéria saiu ontem de manhã. O Fluminense fez depois da proposta do Vasco, segundo a matéria do GE, outras consultas chegaram e ele optou por disputar a Libertadores. Inicialmente, a proposta do Fluminense havia sido rejeitada, então já tinha tido proposta antes, né? Pelo staff do jogador. O Flu, porém, repetiu a proposta, que já era superior à do Vasco, e pesou a opção do atacante em disputar a competição internacional desse ano. Cara, esse parágrafo aqui, e aí não tô falando da apuração dos repórteres, né? Tô falando do que aconteceu. Não faz sentido nenhum. Assim, vamos lá. Tá? Vou descrever a história, tá? O Vasco fez uma proposta pelo jogador. Aqui, ó. Depois de avançar nas conversas entre Vasco e Lelê, outras propostas apareceram para o jogador e o clube Cruz Maltino não quis cobrir. O Vasco apresentou uma proposta, ele estava lá acertado com o Vasco. Verbalmente. Aí o Fluminense aparece e faz uma proposta. Igual a do Vasco. Um pouquinho superior à do Vasco. Um pouco superior, né? Era dizendo outra matéria. Superior à do Vasco. E aí o staff, né, do Lelê recusa. O Lelê fala, não. Vou recusar. A proposta do Fluminense está recusada. Está aceita a proposta do Vasco. Aí o Fluminense repete a mesma proposta que recusou. E aí ele aceita. Porque aqui na matéria diz, pesou a opção de disputar uma competição internacional. Mas quando o Fluminense fez a proposta, ele já estava na Libertadores. Não é que o Fluminense estava na pré e ele, não.
vai que cai igual ano passado e tal, né? Não, o Fluminense já estava, não é que o Vasco também estava na Sul-Americana, de repente, e já foi eliminado, e aí agora ele, não, vou jogar pelo time que vai jogar a competição internacional. Não, isso não faz sentido, isso não fez sentido. E aí, enfim, provavelmente, que eu, vendo esse parágrafo aqui, eu vou pra um outro chute, novamente, na informação, um outro chute. Ele recebeu a proposta do Vasco, o Fluminense chegou e cobriu a proposta. Isso foi levado até o Vasco. Inicialmente, não, ele já acertou com o Vasco, não sei o que lá. Beleza, dessa resposta pro Fluminense. E aí devem ter sentado e falado bem assim, meu amigo, o que a gente acabou de fazer? O Vasco, beleza, time grande do Rio, mas... Cara, o Fluminense ofereceu mais pra jogar Libertadores. Ah, não, mas lá a gente vai ser reserva do Cano. E no Vasco vai ser titular no lugar de Pedro Raul? Não vai. O que a gente fez, cara? Que merda. Liga lá pro Fluminense. Aí o Fluminense repetiu a proposta e aceitou. A impressão que eu tenho é essa. Aí, óbvio, nesse meio do caminho tem um outro ponto importante que é... Que merda. Cara, olha só, vamos ligar pro Vasco. O Vasco vai aumentar, vai botar mais grana. O Fluminense ofereceu mais pra jogar competição principal. O Vasco, SAF, vai botar dinheiro. Liga aí pro Vasco. Ligou? Alô, Vasco, vai botar dinheiro? Não vamos botar mais. Não vamos cobrir a proposta. Acho que foi essa a lógica. Recusaram a proposta do Fluminense, tentaram... Aí a especulação total, tá? Às vezes tentaram meter um leilão lá no Vasco, o Fluminense tá oferecendo tanto. E aí o Vasco não cobriu, aceitaram a do Fluminense. Enfim. O Vasco já tinha um acordo com o Itaboraí Profute e esperava firmar um termo de compromisso para que o atleta assinasse com o clube assim que terminasse o empréstimo para o Volta Redonda. No domingo de manhã, Abel Braga fez um contato e ouviu que o acordo estava de pé. Isso no domingo de manhã. Mas o Fluminense insistiu e conseguiu atravessar o negócio. Lelê é artilheiro do Carioca, ele também deixou dele na vitória por 3-1 contra o Falco, tá com 9 gols. Cara, e isso ainda teria um conflito de interesses, mas gigantesco. Se o Lelê acerta com o Vasco... Cara, se o Lelê acerta com o Vasco, agora, ao invés de acertar com o Fluminense já pode dar problema ainda, tá? Porque se é só pra depois do Carioca, com o Fluminense ainda pode dar um problema. Lembrando que o Lelê não vai poder jogar a Copa do Brasil, né? Porque ele já atuou pelo Volta Redonda. Olha o conflito de interesses que podia resultar aqui no Lelê já assinado com o Vasco, artilheiro do Carioca, jogando pelo Volta Redonda. Vasco, Volta Redonda e Botafogo. Disputando a vaga aqui ainda com o Fluminense ainda. E pode dar um problemão também na semifinal, tá? Porque não é surreal a gente imaginar um Fluminense e Volta Redonda na semifinal, não, tá? Porque o Volta Redonda tem 2 jogos agora. 2 jogos contra times pequenos. Ou seja, vamos dizer que é factível o Volta Redonda ganhar os 2, beleza? Beleza. Então eles vão a 21. O Botafogo tem 2 jogos contra pequenos também. Vão a 21. Se o Volta Redonda fizer mais saldo que o Botafogo... Volta Redonda tá na frente do Botafogo, 21, beleza. O Fluminense tem um jogo contra time pequeno, vamos botar que vai a 22, e tem um Fla-Flu. E o Vasco tem o Flamengo pela frente e tem um outro time pequeno, então vou botar que ele vai a 20. Se o Vasco vencer o Flamengo, uma vitória do Fluminense contra o Flamengo bota o Fluminense em primeiro, Volta Redonda em quarto. Se o Vasco perder pro Flamengo... Uma vitória do Fluminense contra o Flamengo, bota o Fluminense em segundo, Volta Redonda em terceiro, dentro dessa conta. Ou seja, é considerável a possibilidade do Fluminense enfrentar o Volta Redonda, seja segundo contra a terceira ou primeiro contra quarto. E o Lelê, será que vai continuar jogando? Como é que vai funcionar? Enfim. Vou fazer um pit stop rapidinho aqui, vou dar um pause e já volto para a segunda notícia desse... Só uma questão sobre a contratação do Lelê. Vou repetir o que eu falei no vídeo passado. Não gostaria de ver o Fluminense fazendo loucura por ele. Não. A proposta do Vasco era de 500 mil pelo empréstimo, 5 milhões pela opção de compra. Achava valor ok. Você tem que pagar mesmo, não adiantava querer chegar no time pequeno e falar: oi, trouxa, me dá o seu jogador de graça. Não. E $1 milhão por um jogador da idade dele, mas que de repente se destacasse ao longo do ano pelo Fluminense, valeria exercer essa opção de compra, negociaria alguma coisa. E 500 mil pelo empréstimo, pelo que ele fez, considerando que eu não aposto no Alan, não acho que o Alan possa render. E o John Kennedy, todo mundo, já apurei várias vezes, todo mundo me garante que ele tá com a cabeça no lugar. Mas acho que pode servir ainda de venda. Não dá pra confiar totalmente a temporada do Fluminense. Então acho que o Lelê é interessante, por esses valores. Agora o Fluminense ofereceu mais. Quanto é mais? Pra eu dar um veredito aqui da contratação ser boa ou ser ruim, preciso saber quanto é mais. Vou dar o pit stop aqui rapidinho pra gente ir pra outra notícia.
já de volta. Finalmente, as camisas aqui servindo. Ah, Gabriel, você tá sem camisa do Fluminense no vídeo de hoje. Você já entendeu o porquê, né? Vamos lá, notícia também do GE. Globo, nessa manhã de terça-feira, essa daqui na hora do almoço também da terça-feira, é de que a Chapecoense atravessou o Vitória e encaminhou a contratação de Cristiano, o Cris Silva, capitão Moldávia, do Fluminense. Lateral esquerdo está sem espaço no tricolor desde o fim do ano passado e chega por empréstimo até o fim da temporada. Matéria de Davi Barros, Gustavo Garcia e Thiago Lima. Bem, Cristiano está de saída do Fluminense. O jogador com pouco espaço na equipe carioca tem negociação avançada com os catarinenses e está perto de ser um mais novo reforço para a disputa do estadual e da Série B. Contrato de empréstimo até o fim do ano. Detalhe. A Chape vai jogar a Série B, né? Caiu em 2021 e estão jogando o estadual, é vice-líder, mas já foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pro Marcílio Dias. Se o Cris Silva estivesse lá, talvez isso não tivesse acontecido. Também chegou o lateral esquerdo que atuou no Sheriff também chegou a negociar com o Vitória. O time baiano tentou, mas as conversas não foram pra frente. Eu trouxe essa informação exclusiva aqui no canal de que a oferta foi... A negociação ela foi recusada pelo próprio Fluminense. Não chegou a um acordo com o Fluminense. E eu falei, inclusive... Hoje, acho que foi ontem. Não, foi domingo. Falei domingo também que o Fluminense não... Tinha outras propostas, inclusive de clubes brasileiros, né? O Fluminense tinha outras sondagens e conversas de clubes brasileiros para poder emprestar o Cris Silva. Cris Silva chegou a ser liberado da pré-temporada do Fluminense, mas se reapresentou depois de melar negociação com o clube da Arábia Saudita e foi reintegrado ao elenco. Ele não quis ir para a Arábia Saudita, ele não quis ir para a Argentina. Ele queria ficar no Brasil. Apesar de vir treinando normalmente no CT Carlos Castilho, o lateral esquerdo continua fora dos planos do técnico Fernando Diniz. Essa parte aqui da matéria também confirma outra... vai de encontro também a outra informação que eu já tinha trazido aqui, que era Cris Silva voltou a treinar para poder não se desvalorizar. O Fluminense reintegrou Cris Silva para poder não desvalorizar o jogador e ele, enfim, continuar com condicionamento físico. Como ele não conseguiu se firmar em sua primeira temporada no clube e virou alvo de críticas da torcida, o Fluminense vê com bons olhos uma saída por empréstimo ou em definitivo. Meu Deus do céu. Recentemente ele foi procurado pelo Tadieres da Argentina, mas recusou a proposta e dá preferência para continuar no futebol brasileiro. Esse parágrafo, ele é muito triste, cara. Maior investimento do Fluminense na temporada passada, Cristiano custou cerca de 9 milhões de reais. Na verdade, deixa eu ver quanto que tá hoje, assim. É porque foi 1,4, né, milhão de euros. O Fluminense ainda tá pagando. Deixa eu ver aqui. Euros. Nesse momento, 1,4 tá dando 7 milhões e 800 mil reais. Então, 8 milhões de reais, né? E chegou com status titular após ter disputado a Champions League, meu Deus, e derrotado o poderoso Real Madrid da Espanha jogando pelo Sheriff. Mas sua primeira experiência em um grande clube brasileiro não deu muito certo. Foram 35 jogos, metade das partidas de 22, sendo 24 como titular, com um gol e uma assistência. Ele tem contrato com o Flu até o fim do ano que vem. E para poder fechar esse vídeo, eu vou com esse entre aspas, né? Acho bom o empréstimo para Chapecoense, o Cristiano não rendeu. Eu vou reprisar, eu acho que é a segunda vez que eu faço isso, mas eu vou reprisar, tá na velocidadezinha acelerada, mas dá pra entender. A minha análise quando o Cristiano chegou. Eu acho que eu poucas vezes fui tão certeiro aqui nesse canal. Não mudo nenhuma vírgula dessa análise, não. Enfim, confere aí. Até a próxima. Valeu. Isso sem dúvida. Agora, eu não avalio de início como uma boa contratação pelo valor. Acho que o valor de 1,4 milhão de euros seria um valor até meio que aceitável para o Fluminense buscar um lateral na Europa. Só que essa é a narrativa falsa. O Fluminense não está pagando só 1,4 milhão de euros. Isso tem que ser colocado que está pagando num momento de câmbio muito desfavorável, que torna uma compra de 9 milhões de reais. Mas que seja parcelado e tenha todo esse fator. Acho uma compra em reais, que é o que sai do nosso bolso, muito alta. Segundo ponto, da Europa. Não, ele estava no campeonato há 4 anos, competindo num nível muito baixo. Eu tenho medo do nível de Cristiano aqui no início. Aposto, vi que ele tem futebol, pode render, mas tenho medo da questão física. Ele jogava num campeonato que tinha 28 jogos na temporada. Aqui ele vai jogar só isso, sem contar a principal competição, só contando, talvez se a gente for pra fase de grupos. Mas o Campeonato Carioca ele já jogou isso, Libertadores e Campeonato Carioca, fora os outros 38 do Brasileirão. Sem contar também a dificuldade física de se jogar no Brasil e de se jogar na Moldávia. Dito isso, acho uma contratação que é literalmente uma aposta.
com um valor de 9 milhões de reais. O Fluminense apostou 9 milhões de reais. No meu ver, pode dar certo? Pode. O Cristiano parece ter alguma qualidade. Só que já começa com esse peso de ter sido uma aposta altíssima, ter corrido esse risco gigante e, claro, a torcida ficar de olho torto em relação a ele.